Vamos ver se vai agora, né? Vamos tentar ver se dessa vez a gente tem de prosseguir. Terça-feira, 25 de novembro do ano de 2025, eu estou retornando na nossa live, nas apresentações de comunicações da palavra, o meu, o seu, nosso programa nas noites de segunda a sexta-feira. Sempre nós chegamos às 19h55, mas fizemos isso e tivemos problemas com o sinal. Eu fui tentar restabelecer o sinal, ver se tinha conexão, e parece que agora vai dar certo. 20 horas e 12 minutos, aí eu vou até as 20h40, talvez, para dar aí os 30 minutos do nosso programa Comunicações da Palavra, terça-feira, livro do profeta Jeremias, ou Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Ouvi a tua palavra, ouvi, Senhor, aliás, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faz-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Muito bem, agora eu acho que a gente vai ter condições de seguir adiante. Tá bom? Vamos ter condições de seguir adiante com essa terça-feira, dia 25 de novembro, exatamente um mês para as celebrações de Natal. Está chegando, eu falo que dezembro é o fechamento do mês do ano, faz o fechamento. Já as portas de um novo ano. Muito bem, vamos então ao profeta Abacuque. Eu vou ter que falar tudo que eu falei no primeiro vídeo, né? Puxa vida. E aí os papéis estão lá no final aqui, vou trazer para o começo, mas eu vou resumir para você, porque nós vivemos numa época hoje em que a extorsão, a injustiça, a idolatria, a imoralidade, principalmente a injustiça, avança de uma maneira impiedosa. Essa é a realidade que nós vivemos nos nossos dias hoje. E o profeta Abacuque, presenciando tanta maldade da sua nação, idolatria, imoralidade, injustiça, parecia que o povo estava levando Deus na brincadeira, havia uma indiferença para com Deus, e parecia para Abacuque que, diante de toda a situação desencadeada e vivida pela nação de Judá, Deus estava em silêncio. Então, no livro de profecia, Abacuque apresenta a sua queixa perante o Senhor. O livro do profeta Abacuque é um diálogo entre ele e Deus, onde Deus recebe a queixa do profeta e manifesta a sua resposta para o profeta. E a resposta que Deus dá para o profeta o torna mais intrigado ainda, porque Deus fala para ele respondendo a sua queixa contra o povo, porque Abacuque diz: por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? No versículo 3, pois que a destruição e violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, e a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Terrível situação. E Deus então responde ao seu profeta, ao seu servo, e Deus fala para ele que vai levantar uma nação para punir o seu povo, só que essa nação é pior do que o seu povo, e isso deixa o profeta muito intrigado, e no capítulo 2 Deus responde a ele, e a partir do versículo 6 até o versículo 20 do texto de Abacuque, o nosso foco está na queda iminente dessa nação que levantou-se para ser usada como juízo de Deus para com o seu povo, mas Deus fala que essa nação também vai ser julgada por ele.
Abacuque 2, de 6 a 20. Vamos fazer uma leitura para a gente ter uma assimilação do texto. Vamos fazer a leitura? Ainda que eu não consiga falar tudo que eu pretendia falar hoje, pelo menos a gente tem uma leitura do texto do 6 ao 20, que foca na queda iminente da Babilônia. Então vamos pensar nesse povo, tá? Embora é uma passagem bíblica que descreve o julgamento contra um povo ganancioso e opressor, entenda isso bem, que se enriquece explorando os outros. Você conhece alguém assim? Povo ganancioso e opressor, que se enriquece explorando os outros? Os versos que eu vou ler, principalmente o verso 6, profetiza que eles não escaparão do julgamento e que de todos os povos que foram despojados, roubados por eles, um dia também os despojarão. A mensagem é um alerta contra a injustiça e a exploração. E tem aí um provérbio sarcástico, em tom de zombaria, que nós vamos ver agora lendo o versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Olha, interessante isso, com respeito aos babilônicos, a extorsão. Porventura não se levantarão de repente os teus extorquiadores? Não despertarão os que te farão tremer e não lhes servirás de tudo e despojo? Ou seja, o que eles estavam fazendo, iriam receber a mesma situação. Porquanto despojaste a muitas nações, e todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Semeadura, semearam, irão colher. Ai daquele que para a sua casa, nós temos aí os ais apresentados aqui. Eu já vou mencionar no esboço nosso, para você melhor entender. Ai daquele que para a sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Então havia uma ganância muito grande do Império Babilônico, e quanto mais eles tinham, mais eles queriam, e oprimindo e causando violência aos povos conquistados. Algo parecia de uma forma muito impiedosa. Porque, versículo 11, a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber o seu companheiro, ai de ti que adiciona a bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Aqui todo o juízo que virá, aliás, são 5 ais contra a Babilônia. Começa no versículo 6, e eu estou mencionando, nós estamos vendo esses ais de juízo. Serás farto de ignomínia, ou de vergonha, em lugar de honra. Bebe tu também, ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Tudo isso que nós estamos lendo aqui aconteceu com o Império Babilônico, quando ele foi conquistado, dominado. Porque a violência cometida, versículo 17, contra o livro te cobrirá,
e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens, da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Eu vou para o versículo 18, mas o interessante está chegando no versículo 19 e 20. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Porque da Babilônia os deuses são deuses de prata e ouro. Ela é máscara e ensina mentira para quem a formou, confia na sua obra, fazendo ídolos mudos. Aí daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro, de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Aí vem o versículo 20, que a gente tão bem o conhece. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então nós temos aí a queda iminente que aconteceria na Babilônia, descrevendo 5 ais contra os seus pecados: ganância, violência, opressão, idolatria, luxúria, e as nações, e aí vem as ações da nação ímpia, as ações dessa nação: acumular riquezas ilicitamente e construir com sangue, levarão à sua própria destruição e ao julgamento divino que virá no momento certo. Então Deus iria tratar no momento certo com a nação babilônica. E quando nós temos aí, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão, até quando isso continuará assim? A maldição da exploração. Então o versículo 6 profetiza que o opressor será punido com o mesmo tipo de mal que cometeu contra os outros. A ironia do julgamento: eles se regozijavam na ganância, mas em breve serão eles a experimentar a vergonha e a perda, pois outros povos retornarão para se vingar. Então aí uma ação da justiça divina. A passagem que faz parte de um contexto maior sobre o julgamento de Deus contra a Babilônia serve como um aviso de que Deus se lembra de toda violência e injustiça cometida e que ninguém escapará de suas consequências. Ninguém, mesmo toda violência, todo o peso de idolatria, de imoralidade, de injustiça praticada na nação brasileira, esses elementos que estão acionando isso sobre si, virá o juízo de Deus. Serão punidos. A semeadura traz uma colheita certa. Há uma opção em semear, mas não em colher. Uma vez semeado, eles também serão objetos da própria consequência que dantes causaram, agora irão sofrer. Livro do profeta Abacuque. Mas nós temos nesse capítulo 2, o agressor é censurado pelo poder divino. Então, o versículo 6, características. Então, Deus falando através de Abacuque, censura esse agressor. Esse agressor tem as suas características. Acumula o que não é seu, se enche de garantia financeiras ou humanas, saquearam muitas nações, derramaram sangue contra e dos homens. E os babilônicos, eles levavam reféns, objetos de arte, dinheiro, tudo que podia ser levado para eles. Eles pegaram os vasos do templo do Senhor, levaram para a sua terra. E a consequência, eles seriam agredidos, levantar-se-ão e eles serão agressores. Quem oprime será oprimido. Daniel 5 nos descreve como a Babilônia caiu nas mãos do império dos Medo-Persas e Deus estava no controle da situação e ele ainda está no controle. Por isso nós podemos orar, clamar em favor da nação
brasileira, do Brasil. E devemos orar pelo Brasil, para que tenhamos paz na nossa nação. Porque toda obra de violência, de opressão, de injustiça que está sendo semeado, a seu tempo trará o juízo de Deus sobre estes opressores, sobre essas pessoas que tão maldosamente têm agido, estando no comando da nação brasileira. Deus tenha misericórdia do país Brasil. 2027, eu vou agora para a oração. Eu já descobri o problema do sinal, já é um problema menos, pelo menos para amanhã. Amanhã nós teremos o arquivo missionário. Eu quero começar a falar dos missionários que vieram para o Brasil, mas para isso eu preciso de material. Eu já comecei a orar para reunir os dados dos missionários que vieram para o Brasil e que já fazem parte do arquivo missionário. Alguns deles já partiram para a eternidade. Missionários que trabalharam por 40 anos no Brasil. Olha que o tempo passa rapidamente, não é? Muitos deles já partiram, já deram o último suspiro, estão na eternidade com o Senhor. Mas deixaram um legado fantástico, magnífico, impressionante da obra missionária. Eu estava até fazendo a minha pesquisa já sobre alguns nomes, tá, de missionários. Teve um que me comoveu muito, o grande amor por Cristo, o amor por missões, principalmente, um homem que derramou a sua vida em favor da obra de Deus no Brasil. E por 40 anos serviu ao Senhor como missionário, como pastor, como pregador nesta nação, neste país. Logo em breve a gente vai coletando os dados, informações, tem que descobrir as frases missionárias. Até agora eu descobri uma frase só dele, continuando. Então tem que descobrir pelo menos umas 4 frases missionárias para a gente colocar. Tá? Você pode mandar também para mim informações. Nós temos vários missionários. São Paulo, missionários que foram para a Bahia, missionários no Sul, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aqui mesmo, Barretos, Batatais, Orlândia. Tem tantas histórias, relatos biográficos, a gente precisa começar. Eu acho que eu vou dar essa missão para o homem do jornal de apoio, né? O homem do jornal de apoio poderá muito bem nos ajudar. Não vou nem falar o nome dele agora para não comprometê-lo assim diretamente. Mas falou o homem do jornal de apoio, para quem o conhece, está há muitos anos lidando com a obra missionária, conhece muito bem missões. Muito bem, eu vou chegando a 20h30, eu posso passar, porque eu tive que fazer uma segunda gravação, uma segunda live, na verdade, um problema do sinal. Eu não sou de desistir fácil, né? Eu estou procurando resolver o problema do sinal, mudei alguma coisa na conexão, sabe? Não dá para a gente desistir assim tão facilmente, não, né? Ainda que vá um pouquinho fora do horário, mas a gente cumpre a missão, cumpre a etapa, antes tarde do que nunca, não é? Ok, eu vou orar agora. Nós temos orado pelos pedidos que eu sei. A Dona Maria Cordeiro tem sempre que lembrar do filho da ovelha para lembrar o sobrenome dela, né? A mãe do Fernando. E há tantas pessoas que precisamos evangelizar e anunciar Jesus, começa com a oração, né? Temos que orar por estes. Orar pela irmã Inês, estou buscando informações novas, esqueci de falar com ela a respeito disso, mas vou, havendo tempo, conversar. Ela está aguardando a cirurgia da outra vista, a vista direita. E aí vai terminar essa peregrinação, esse tempo de aguardar essa condição. Luiz Antônio Eutaque de Andrade, tá, eu acho que está em casa já.
mas o quadro de saúde dele inspira cuidados. Temos também, estamos orando por quem mais? Familiares da irmã Rosângela. Amanhã é quarta, nós temos arquivo missionário na quinta ação de graças. E no sábado a igreja reunirá para o nosso ação de graças. Muito bem, vamos orar. Quero te bendizer, Senhor, porque Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quero te bendizer também, Deus, pela condição que ainda tivemos para esse tempo na palavra do Senhor, esse tempo falando do profeta Abacuque, mas principalmente Deus, ele orou nos dias em que ele vivia e a situação enfrentada por ele, tão devastadora, ele orou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele temeu, ele orou por avivamento. E nós oramos pelo nosso país, Brasil, Deus, na semeadura da injustiça, da crueldade, da violência, Deus, homens maquinando o mal, usando artifícios que levam à prática da injustiça. Eu clamo a misericórdia do Senhor sobre este país, Deus, e levanta, Pai, quem o Senhor pretende levantar para cumprir o juízo do Senhor contra as maldades praticadas por ímpios homens que estão no poder. Misericórdia clamamos ao Senhor. E oro também, Deus, pela Igreja de Jesus Cristo, fiel à tua palavra, incansável na missão de pregar as boas novas, que ela permaneça e prevaleça, Deus. Oramos também pelos enfermos, Deus, o Luiz Antônio, crendo na restauração dele, passo a passo, como resultado do agir do Senhor, crendo que o Senhor tem um propósito na vida dele, da família dele, para serem alcançados ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Já levamos a mensagem para o Luiz e ele prontamente abriu seu coração para Jesus. Mas temos ainda a esposa e as filhas e oramos deixando essa família no altar do Senhor hoje à noite. Eterno Deus, a Dona Maria Cordeiro, a sua enfermidade, que o Senhor muito bem conhece, a vida dela, ó Deus, que haja o contato e a comunicação da palavra do Senhor. Dá-me graças, Deus, para, em tempo oportuno, visitá-la. Oro também pela irmã Inês Ribeirão Preto, aguardando a cirurgia que no tempo do Senhor virá, que haja toda a preparação necessária e que ela continue aguardando, esperando no Senhor. Por tudo dou graças, bendito Deus, e oro pela preparação de novos arquivos missionários, que eu tenha portas da providência do Senhor e a condição de falar de tantos missionários que vieram, principalmente dos Estados Unidos para o Brasil, para pregar as boas novas de salvação. Oramos dando graças por tudo no nome de Jesus. Amém. Depois de que eu consegui acertar o problema da conexão, não tivemos problema, aí fica redundância, não tivemos mais contratempo, mais o vai e vem, tá? Mas ficou aprendizado, pelo menos aprendi onde é que eu estava errando, talvez o erro estivesse ou esteja comigo, tá? Mas orem pelo nosso programa, orem por mim, para que a cada dia tenhamos a perspectiva, não nossa, mas de Deus, para a obra que Ele tem nos chamado a realizar em comunicações da palavra. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite.